toda a EBD. Durante esse período que a todo momento é um período de culto e louvor ao nosso Deus. Nós teremos um período com alguns cânticos e depois a gente vai ter uma palestra. Palestra sobre a questão do ensino, palestra sobre a questão da escola dominical ou a escola bíblica no contexto da igreja. E depois disso a gente vai ter uma atividade especial que o palestrante, o ilustre palestrante dessa manhã, inclusive está na sua palestra. E por isso vai ficar como surpresa para os irmãos. Durante o período de cânticos de louvor, em que a gente vai estar agradecendo por esse café da manhã saboroso, pelos todos os cafés da manhã que o irmão já curtiu até hoje. Alguns irmãos já curtiram mais cafés da manhã do que eu, outros curtiram menos cafés da manhã, mas todos já apreciaram muitos cafés da manhã. E pense que esse louvor ao nosso Deus também é por conta desse café da manhã, pela possibilidade de instrução, pelo ensino que ele dá para nós. Então, no momento que o irmão esteja louvando a esse Deus pensando em tudo isso. Depois, então, durante o período de louvor, os irmãos que têm seus dízimos e ofertas, isso é para os irmãos da própria igreja. Não se sinta constrangido se você é um visitante, está conhecendo uma programação diferente, veio num dia especial aí para a EBD, conhecer como é que funciona aqui. Podem depositar a qualquer momento durante o louvor, o irmão pode vir aqui à frente e deixar o seu dízimo, a sua oferta. No nosso boletim tem um versículo. Portanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. João 4:23. Nós somos esses adoradores que adoram em espírito e verdade esse nosso Deus, porque nós sabemos o que Ele fez por nós. Eu nem preciso de falar aqui, porque os irmãos que têm consciência, mas alguns irmãozinhos que de repente não têm consciência vão ter se acompanhar os trabalhos aí da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela não é nossa, não é de ninguém aqui, né, pastor? Não é do pastor não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que vão dirigir o louvor, esse breve período de louvor, podem se dirigir aqui à frente. Bom dia, queria convidar todos que puderem e quiserem ficar em pé. Vamos cantar uma música que fala exatamente disso. Em espírito e em verdade nós adoramos e louvamos a esse Deus. Então que seja uma oração, né? Inicie esse culto, né? Continue nesse culto em espírito de oração e adoração a esse Deus que nós cremos que é o Criador de todas as coisas, Salvador, é um Deus presente na nossa vida. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
antes de cantar a próxima canção, eu queria que você colocasse as suas dificuldades, as que você tem enfrentado diante de Deus nessa hora. Que a música que queríamos cantar fala que marcharemos com coragem na verdade do Senhor. O Salmo 23, ele nos lembra que nós não deixaremos de passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando nós passarmos no vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Então, em meio a tanta dificuldade que de repente você está enfrentando, ou mesmo nas vitórias, lembre-se, você tem um Deus que é o pastor da sua vida, que é o Criador de todas as coisas, é um Deus presente. Então não esqueça dele e olhe para ele dizendo: eu vou marchar com coragem porque eu creio que ele está comigo. Então eu vou orar nesse momento e depois nós vamos cantar. Coloque diante de Deus as suas aflições. Deus soberano, cremos em Ti, estamos aqui, Pai, Te adorando em espírito e em verdade, colocando o nosso coração em Tuas mãos, Pai. Pedimos o Teu conforto, pedimos a Tua direção em todas as nossas dúvidas. Os planos, Pai, que nós temos para a nossa vida nem sempre, Pai, estão claros. Pedimos que o Senhor clareie, que o Senhor coloque em nosso coração o que devemos fazer. E venha, Pai, com o Espírito Santo tranquilizar a nossa mente e o nosso coração, mostrando, Senhor, que Tu estás conosco, nos encorajando a cada passo, Senhor, nessa batalha, Senhor, nessa vida, Senhor. Possamos sentir a Tua presença em cada instante dessa semana, desse dia, Senhor. Apresento a minha vida, a vida de cada irmão aqui, cada pessoa aqui, Senhor. Que possamos ser dirigidos e cuidados por Ti. Em nome de Jesus que oramos, amém, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, Te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, Te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, Te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos com coragem? Amém. Amém. Então pode sentar, irmão. Bom, falei que o nosso palestrante é ilustre hoje, né? Mas ele é de grande conhecimento dos irmãos, né? O compromisso do cristão
Ao contrário do que o mundão aí pensa, né? Porque o mundão pensa um montão de coisas de nós aqui, né? O grande compromisso do cristão é com a liberdade, né? Verdadeiramente sereis livres, né? E dentro desse contexto da liberdade, a ideia é que a gente possa conhecer cada vez mais desse Senhor e Salvador, né? Ao contrário do que as pessoas podem pensar, que a gente reza um montão de sequências de coisas e faz sempre a mesma coisa, a gente faz coisas diferentes a cada domingo, aprende coisas diferentes a cada domingo. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, que mais aprecio, porque eu sou um cara que está ligado à questão da educação, é a possibilidade de a gente ter uma escola aqui dentro. Um lugar que tem uma escola, ele não é bitolante. Ele permite que as pessoas se expressem, que as pessoas aprendam, que as pessoas tenham conhecimento. Só que a gente tem conhecimento sobre essa verdade que alcançou a cada um de nós. E a cada vez que a gente aprende mais sobre essa verdade, e tem liberdade, graças a Deus aqui nós temos a liberdade de poder aprender cada vez mais, né? A gente mais aprecia o que Deus fez por nós, que mais a gente conhece. A palavra fala que aqui a gente conhece em parte. Lá a gente vai conhecer o todo. Fico imaginando como Deus vai colocar isso na nossa cabeça. E talvez esse seja o motivo pelo qual a gente vai passar o resto da vida adorando ao Deus. Porque aqui a gente sabe um pouquinho do que Ele fez por nós. Mas o irmão não tem ideia do que está passando no seu organismo nesse momento. Em cada célula, né? Dos trilhões de células que o irmão tem no cérebro, que eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho, né? Cada vez que eu vejo, quando isso é mais fantástico, mais eu percebo que o mundo é diferente e que o mundo teve um design inteligente do nosso Criador, né? Eu vou passar então a palavra, que já falei demais, para o nosso ilustre palestrante, para não tomar mais o tempo dele. Pastor? Meus irmãos, estou muito contente da gente ter essas coisas diferentes, oportunidades de aprendermos de maneiras diferentes. Então eu estou deixando um desafio para a igreja e o Marcelo está apresentando um plano para o nosso futuro. Antes de ainda entrarmos nisso, como a gente está ainda como igreja, desde quando chegamos e compartilhamos, eu queria que você só aproveitasse ainda este momento para que a gente se cumprimentasse. Quem ainda não se cumprimentou, eu queria que você olhasse os nossos visitantes. Nós temos algumas pessoas conosco, eu queria que vocês cumprimentassem todos esses visitantes que estão conosco. Cumprimente o seu irmão, dê um alô, um bom dia, para que seja uma oportunidade muito grande de aprendermos, né? Algumas pessoas já estão conosco há outros domingos, mas nós estamos felizes que eles continuam participando conosco. Temos algumas pessoas que estão pela primeira vez. E eu vou pedir que alguém apresente. Eu vou pedir que a nossa igreja chegue pertinho e apresente. Quem pode me ajudar nisso? Por favor, Rita. Isso. Muito bem, a Viviane está conosco, junto com a sua filhinha, pela primeira vez. Estamos felizes por isso. Isso. A Maressa e a Edna, que a Maressa está morando aqui em São Paulo, veio lá de Manaus, né? E a mamãe dela, a Edna, veio visitar a filha, ver se está tudo bem e participar conosco aqui, né? Estamos felizes que elas estão aqui conosco. Muito bem. A Fernanda
trabalha com a Rebeca, está hoje conosco aqui também. Agradecemos a Deus pela sua vida, Fernando. Nós estamos muito felizes, então, com esses que estão conosco, né? Graças a Deus. Então vamos para a segunda parte da nossa aprendizagem. Estamos aprendendo todas as coisas hoje. Aprendemos a compartilhar o pão, né? Então tomamos café junto, a conversarmos. Aprendemos que não podemos deixar as pessoas que Deus considera importante sem darmos a mesma importância para elas. Então isso estamos fazendo, tanto os nossos irmãos que cumprimentamos, quanto as pessoas que estão conosco. Aprendemos que louvar a Deus é muito importante. Devíamos começar todos os dias assim, né? Às vezes a gente levanta reclamando do dia, do cansaço, da vontade de ficar mais um pouco. Tem tantas coisas para a gente reclamar, mas todo dia a gente acordasse cantando, já começava o dia diferente. Mas hoje vamos falar sobre aprendizagem. Vou pedir a sua ajuda. Como nós podemos aprender as coisas? Estudando. O que mais? Fazendo. Lendo, pesquisando, observando, ouvindo, praticando, memorizando, o que mais? Muito bem, eu trouxe aqui, só para a gente avaliar um pouco, trouxe aqui um quadro que talvez não dê para ler daí, mas é só para você saber que ele existe. Aqui nós temos alguns tipos de aprendizagem. Eu pesquisei alguns sites, e quando se fala em tipos de aprendizagem, vai depender do autor e da maneira como ele observa. Nós temos na psicologia, então, várias maneiras de falar sobre aprendizagem. Eu trouxe esse quadro aqui, que ele traz 3 tipos de aprendizagem. Dá para você ver talvez o nome aí deles, né? O condicionamento clássico, que vai mexer principalmente com os seus sentidos. O condicionamento operante, que vai mexer no seu comportamento. E a aprendizagem social, que vai mudar o seu comportamento baseado nos relacionamentos. Esses são alguns tipos de aprendizagem. Trouxe um outro quadro para você ver que já um outro autor, ele já está apresentando de maneira diferente. Então ele traz 4 tipos de aprendizagem: significativa, mecânica, por recepção e por descoberta. Então, na verdade, os tipos de aprendizagem, eles vão ser classificados de maneiras diferentes. Mas você já entendeu. E na nossa pesquisa aqui que vocês participaram, vocês já entenderam que existem várias maneiras de eu aprender alguma coisa, e isso está classificado de algumas maneiras aqui onde a gente viu. Mas eu quero compartilhar com vocês ainda umas outras coisas, e eu estou chegando lá. Mas veja aqui, agora o autor aqui desse material, ela classifica como estilo de aprendizagem. O estilo de aprendizagem, ela coloca aqui 7 tipos. Então, chama-se Ellen, e ela colocou esses 7 tipos: físico, intrapessoal, interpessoal, linguístico, verbal, matemático, musical e visual. Então, o estilo de aprendizagem parece que é o seguinte: você então tem um tipo de aprendizagem, mas você ainda vai aplicar um estilo para que possa ter uma maneira diferente de você aprender aquilo. Ainda não está bem classificado, não está bem claro para a gente, mas volto a dizer que você já sabe o que é aprendizagem e você tem uma ideia dos tipos de aprendizagem. Mas agora nós vamos entrar em alguns conceitos que para mim são mais importantes que a gente entenda e grave hoje. Um deles é que a aprendizagem, essas são as características, né? Um deles, então, é que a aprendizagem é uma mudança no comportamento. Essa parte é muito importante, essa é uma característica. No hebraico, a palavra ensinar tem a mesma raiz da palavra aprender. Então, eu não posso dizer que eu ensinei alguém se ela ainda não aprendeu. Eu posso dizer, falar. Se ela não aprendeu, eu não posso dizer que eu a ensinei. Geralmente fala assim, já ensinei ela 3 vezes, ela não aprendeu porque ela não quer. Então, está errado esse conceito.
Então, a aprendizagem significa que mudou o comportamento. Veja a definição que o autor está colocando. Quando repetimos os comportamentos já realizados anteriormente, não estamos aprendendo. Isso é uma coisa importante. Você pode perceber que às vezes nós temos algumas orientações, quando a gente vai ficando com a mente muito fraca, a gente vai receber algumas instruções. Comece a usar a sua mente. Então, vai fazer palavras cruzadas, vai fazer desafios de memória. Em vez de ficar só assistindo televisão, né? Vai ler alguma coisa, vai produzir alguma coisa com a mente. Porque se você só repete tudo que você faz no dia, você deixou de aprender. Então, para você exercitar seus neurônios, então você precisa fazer alguma coisa nova, diferente do que você sabia. Aqui já está um desafio. Por exemplo, as nossas crianças aprendem informática muito fácil, né? Com poucos anos de idade, ela já pega um tablet, um smartphone, já sai usando, e a gente fica sofrendo. Como é que faz isso, né? Aí você chega na frente do computador, onde eu começo? Então, essas dificuldades que tem para os mais velhos é um desafio. Significa que você não pode olhar isso como um bloqueio, um impedimento. Você precisa olhar como um desafio a ser conquistado. Passe por esse bloqueio e vamos em frente. Algumas pessoas têm dificuldades para dirigir, outras pessoas para falar aqui na frente. Seja qual for o desafio que você tem, é um aprendizado. Senão você deixa de aprender e fica só nas mesmas coisas. Existe a possibilidade de você aprender. Então, quando você passa a fazer algo diferente, então houve aprendizado. Se todos os dias você só tem as mesmas coisas, você não aprendeu nada, os seus neurônios não foram exercitados e eles vão atrofiar, né? Ainda sobre as características da aprendizagem, é uma mudança de comportamento resultante da experiência. Então, não é só o conhecimento, eu li, eu entendi, mas a experiência também, né? Ainda que ele coloca aqui que quase todos os comportamentos são aprendidos, não todos, que aí alguns deles vão ser naturais da própria maturação, do crescimento, não constituem aprendizagem. Então, algumas coisas elas vão acontecer naturalmente, então não significa que foi uma aprendizagem. Significa que era um processo natural, mas não aprendeu, né? Ele coloca alguns exemplos. A salivação, a respiração, digestão. Um dia você passou a ter isso, mas não foi aprendizagem. Isso aconteceu, era natural, é biológico, mas não houve aprendizagem. Então você precisa experimentar, entender e passar a usar aquilo. Significa que você está aprendendo. Eu tenho 3 elementos principais no processo de aprendizagem, que eu queria que você entendesse. Esses 3 elementos são importantes, porque é a nossa maneira, então, da gente fazer a diferença, para aprendermos. Então, processo de aprendizagem. Aqui, um dos autores que eu pesquisei, trouxe para nós 3. Primeiro é a situação estimuladora. Alguma coisa natural que vai fazer com que a gente tenha que aprender. Então, uma situação, você morava em um lugar e tinha condução, estava tudo bem, e você pegava a condução. Mas um dia você foi morar em outro lugar, mudou o serviço e você não tinha mais condições de condução, precisou comprar um carro ou uma bicicleta, e aí tinha que ir de carro ou bicicleta. Mas você não sabia dirigir nem andar de bicicleta. Então, agora você vai ter que se forçar a isso, né? Então, aí você vai estar num processo de aprendizagem. Uma situação trouxe um estímulo para você. Um segundo elemento aí no processo de aprendizagem é a própria pessoa que está aprendendo. Um indivíduo que é atingido por aquela situação. Aconteceu alguma coisa e esse indivíduo é o elemento principal desse processo de aprendizagem. Então são importantes esses órgãos dos sentidos, essas necessidades, o que você está sentindo. Por exemplo, acabou a luz, então você não consegue enxergar. Essas coisas são estimulantes para o seu aprendizado. E o terceiro elemento aqui é a resposta. Então agora veja só, é a ação que vai resultar da estimulação e da atividade.
Agora, então, você vai fazer algo diferente que até então você não fazia. Então, quando você chegou nessa resposta, você completou o processo de aprendizagem. Enquanto você está só lamentando, enquanto você está só pensando o que vai fazer, você ainda não aprendeu. Enquanto você está só adquirindo conhecimento, mas não aplicou aquilo, você não aprendeu ainda. Essa é uma parte importante para nós, que somos evangélicos e estudamos a Bíblia, por exemplo. Nós falamos então que já conhecemos muitas coisas da Bíblia. Algumas pessoas dizem, às vezes meio desestimuladas do aprendizado, elas dizem, mas eu já sei tudo da Bíblia. O que eu precisava saber eu já sei. Mas ela leu a Bíblia, ela entendeu, mas eu queria perguntar, será que ela está aplicando 100% do que ela aprendeu? Se ela não consegue aplicar, então ainda não completou o processo de aprendizagem. O nosso processo de aprendizagem inclui a aplicação daquilo, que é a resposta a esse estímulo. Então nós temos um monte de situações, como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então nós temos as situações que são as situações estimulantes. Aí nós somos a pessoa, o indivíduo que está passando por essa situação e temos que aprender o que fazer. Nós usamos as Escrituras como uma fonte para que a gente tenha boas respostas às situações estimulantes. Mas às vezes não usamos a Bíblia como essa fonte segura. Que fontes nós usamos? O próprio mundo, a conduta da maioria, todo mundo está fazendo isso, então vou fazer também. Então essas fontes trazem uma resposta ruim que não era a que deveríamos tomar. Então a resposta daquilo que nós aprendemos, daquilo que a gente está se aplicando, vai depender então dessa fonte, de onde nós estamos buscando isso. Isso significa o seguinte, você leu a Bíblia, você entendeu a Bíblia, quando chegou na situação, você tomou a decisão de fazer o que o mundo faz. Então a pergunta, você aprendeu mesmo? Não. Não é interessante? Mas você conhece a Bíblia, você fala, não, eu sei. Mas se você não aplicar, se a sua resposta não for baseada nessa fonte, então nós não aprendemos ainda. É interessante a gente pensar nisso. Para quantas coisas a gente pode aplicar as Escrituras nesse processo de aprendizagem? Uma situação difícil, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos buscar um caminho, uma fonte que nos dirija, e aí vamos ter uma resposta. Essa resposta é baseada no quê? Então, para quantas coisas da nossa vida nós podemos aplicar as Escrituras para uma resposta adequada? Para todas? Estou certo? Para todas? Sim? Parece que não. Sim ou não? Muito bem, eu também considero que sim. A aprendizagem ocorre então quando a pessoa começa a responder a ouvir o som do seu nome, a sentar-se quando recebem ordem nesse sentido, acender um fósforo quando falta luz. Que significa o seguinte, aquela situação diferente, o que eu faço agora? Uma vez ele aprendeu, ou seja, ele buscou uma resposta, uma reação, ele pensou, ou ele ouviu alguém dizer o que deveria ser feito, ou ele leu em algum lugar, e ele fez a primeira vez, então ele aprendeu. Na segunda vez ele fez de novo. Então confirma-se, ele realmente aprendeu. Então quando chega numa outra situação e ele faz e acha uma resposta boa para aquela situação, significa que ele aprendeu. Se cada vez que chega naquela situação ele faz uma coisa diferente, ele não aprendeu ainda. Então é muito importante a gente fazer uma avaliação pessoal. Nós realmente aprendemos o que está nas Escrituras? Nós realmente podemos dizer que estamos preparados para aquilo que são as situações da vida de estímulo? Uma vez aprendidos comportamentos e também chamados respostas, são repetidos sempre que ocorre a situação estimuladora. Aconteceu algum problema, se você aprendeu, você faz aquilo sem se preocupar, sem ficar desesperado, ou seja, sem esperança. O que eu faço agora? Você já sabe o que fazer. Mas muitas vezes nós nos vemos exatamente assim. O que eu faço agora? Às vezes ficamos sem uma resposta boa. Eu tenho aqui estágios da aprendizagem. Esses estágios são muito interessantes e eu quero compartilhar com vocês. Ainda que não dê para ver tudo, é porque
Não pretendo que você leia tudo, mas para você ter uma ideia. O primeiro estágio é essa palavra que está bem à sua esquerda, aquisição. A primeira coisa é adquirir, a aquisição. Nós temos algumas barreiras à aprendizagem. Dependência em umas poucas fontes de dados tradicionais. Ou seja, se você mora longe, não tem uma escola, não tem contato com muitas pessoas, não tem uma internet para você buscar informação, e alguém vai lá falar com você sobre biotecnologia, você fala, meu Deus, onde eu vou tirar essa informação? Se você tem poucas fontes de dados, é uma barreira à informação, à aprendizagem, certo? Dificuldades em separar sinais de ruídos, ou seja, se você abrir a internet e colocar lá, fizer uma pesquisa, por exemplo, tipos de aprendizagem, o que vai ter de site que mostra tipos de aprendizagem? Você vai falar, e agora? Qual é o site que eu vou abrir para ver isso, né? Você clica, de repente você fala assim, acho que esse aqui é bom, você clica lá, o que era? Era propaganda de um livro chamado Tipos de Aprendizagem, tem lá o preço, é só clicar para você comprar. Mas não é isso que eu queria saber. Então é a hora que você separa os sinais dos ruídos, né? E assim nós vamos vendo barreiras. Quais são os facilitadores da aprendizagem na aquisição? Uma ampla base de contribuidores e fontes de dados. Ou seja, tem pessoas junto comigo que podem me ensinar, que já têm experiência, ou eu tenho livros à disposição, ou eu tenho uma internet com sites adequados para ensinar sobre isso. Então são facilitadores de aprendizagem. Ferramentas e técnicas, ainda para a aquisição. Nós temos algumas. Por exemplo, fóruns para brainstorm. Brainstorm é uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias. Então é a hora que a gente se reúne num lugar, né, e isso é muito usado para quem trabalha com marketing. O que nós vamos fazer para essa campanha, por exemplo? E aí o pessoal fala aquele montão de ideias. Essas ideias, muitas vezes, algumas são absurdas. Mas essa é a ideia daquele momento. Aquele momento não é filtrar as ideias, é deixar chover as ideias. Vale qualquer coisa. A gente vai só anotando aquele montão de ideias, o que pode ser. Então, para aquele objetivo que está se querendo alcançar, chove aquele montão de ideias. Isso é um brainstorm. Depois, numa outra fase, que vai ser filtrado isso. Mas aqui tem algumas ferramentas. Essa é uma. Depois tem outras, como você está vendo aqui. Benchmarking regular, comparações entre pares, feedback rápido e inteligência de mercado. São ferramentas justamente para você adquirir a aquisição, como estágios da aprendizagem. Nesse momento você está adquirindo as informações. Então, essa é a primeira, a aquisição. Segundo, é a interpretação. Então, veja só. Algumas barreiras, estimativas tendenciosas e incorretas. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, mas isso é bom. Todo mundo diz que é bom. Mas todo mundo é muito relativo, né? A gente sempre usa essa palavra todo mundo, né? Essa expressão todo mundo. E esse todo mundo pode dizer um montão de coisa. Pode ser só o pessoal que está lá em casa, né? E eu já falo todo mundo, né? Então, vão ter algumas barreiras para a interpretação. Facilitadores. Um processo de conflito e debate que testa opiniões prevalecentes. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que às vezes um debate, onde temos pessoas a favor e outras contra, onde eles vão debatendo as ideias e vão nesse conflito e eles não conseguem resolver da primeira vez, isso não é visto como um problema, é visto como um facilitador, porque eu vou aprender muito mais sobre aquele assunto, eu vou ver os dois lados da moeda, as duas posições, eu vou chegar a um ideal melhor, né, um filtro melhor no final. Então isso é uma coisa que contribui para a aprendizagem. Pode não ser o caminho mais rápido, mas que contribui muito, contribui. Então não é visto como um problema. O problema é quando a gente não sabe se comunicar. E a gente leva isso para o lado pessoal, né? E a gente briga com a pessoa e discute e cria um problema danado. Nós não precisamos criar um problema. A gente pode debater sem criar nenhum problema, né? Essa é a intenção. E temos aqui outras ferramentas.
as sessões de avaliação instigadores e desafiadores, inquirição dialética. Bom, tem até uma expressão interessante aqui, que é o processo de advocacia do diabo. Você conhece essa expressão? É quando a pessoa vai defender aquilo que é mais errado. Mas qual é o interesse dele? É o processo da discussão, porque nós estamos aqui na interpretação. Então vamos ver se estamos entendendo bem, se o que nós queremos chegar é realmente bom. Então aqui alguém vai defender até o pior das ideias, a pior das ideias, o pior dos pontos, para todo mundo ter certeza de que entendeu direito e foi bem interpretado nesse processo de aprendizagem. E o outro aqui é a aplicação. Nós já falamos sobre isso, mas agora chegamos novamente na aplicação. Veja algumas barreiras para a aprendizagem, ou seja, a pessoa não vai conseguir aprender. Má vontade em mudar comportamento. É uma barreira. Eu não tenho vontade de fazer, eu sempre fiz assim. Essa má vontade faz com que a gente deixe de aprender. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa escola bíblica. Nós estudamos sempre do mesmo jeito, as mesmas revistas, por exemplo. Não é problema quando chegam pessoas novas e elas precisam estudar essas revistas. Mas às vezes eu já estudei, eu já entendi, mas ainda não consegui aplicar muito bem. Mas eu falo assim, então vamos um processo diferente para a gente aplicar isso? E a gente diz assim, não, mas essa vida inteira eu já fiz assim, eu não vou querer mudar agora. Então eu pergunto, tem alguma coisa nova que você vai aprender quando a gente começar tudo de novo, as mesmas coisas? Não, você vai ficar estagnado. Então vai ser cômodo para você. Você fala assim, eu gosto disso, é bom para mim. Só que você não está aprendendo nada. E o objetivo da escola é a aprendizagem. Se o objetivo da escola é a aprendizagem, você vai chegar aqui e você não vai se sentir uma situação cômoda. Você vai se sentir incomodado. Porque aquilo que você estava muito seguro vai ser desestruturado. E você vai ter que confirmar por aquelas maneiras. Uma maneira de aquisição, onde entra todas as coisas, até o que não presta, entra lá no meio. Depois vem a interpretação, onde você dá uma filtrada, onde você debate. Alguém tem até aquele processo do advogado do diabo, que defende até a ideia pior. E aí você talvez chegue ainda na mesma conclusão. Mas agora você tem certeza de que aquilo que você pensava é o melhor. Então você aprendeu. Não é diferente? Então é um desafio para a gente. Nós gostamos de ficar acomodados, mas a escola é um desafio. Eu pergunto, os discípulos estavam mais acomodados com Jesus ou mais incomodados com Jesus? Para eles foi mais tranquilo, agora a gente está com Jesus, eles descansaram mais, eles estavam mais contentes, tinham menos problemas quando estavam com Jesus? Foi muito mais difícil para eles. Então não era uma situação de comodismo, mas era muito incômoda aquela situação. Todo dia é uma situação diferente. Eu não sei se eu vou ter o que comer, não sei onde eu vou dormir. A gente está cansado e toda hora tem alguém perturbando Jesus. Eles ficavam em dúvida do que fazer. Mas todos os dias eles tinham algo para aprender. E esse é o objetivo da escola bíblica dominical. Incomodar você. Aí você fala, mas pastor, estava tão bom ali. Mas irmão, nós vamos mudar de novo. Depois vamos mudar de novo. E vamos mudar de novo. Porque você tem esse processo. Inclusive, nós estamos falando agora sobre os estágios. Então, nós temos aquisição de ideias, depois nós temos a interpretação e depois a aplicação. Então, agora você tem que sair daqui aplicando o que você aprendeu. Então, não basta dizer, já ouvi, já entendi, já guardei no coração, se você não aplicar isso daí. Outras barreiras aqui, aprendizagem, falta de tempo para praticar as novas habilidades, medo do fracasso, essas coisas impedem a gente de aprender de verdade. Temos os facilitadores, incentivos que encorajem as novas abordagens, a criação de espaço para aprendizagem, que isso vem tanto da gente, mas principalmente dos líderes, dos professores, dos diretores da IBD, como hoje, né, estamos fazendo uma coisa diferente. O sentimento de segurança psicológica. Ou seja, eu não preciso ter medo das mudanças. Eu preciso ter medo de aprender alguma coisa errada. Então, quanto mais eu insistir naquilo, mais eu tenho certeza de que eu vou aprender o certo. Então, não tem problema da gente insistir até a gente ter certeza. Tá bom, eu tenho que ter medo de buscar numa fonte errada. Então, vamos trabalhar para a gente buscar nas fontes certas. Ferramentas e técnicas. Aí tem várias coisas aqui que a gente pode usar. E uma delas é que a gente está usando hoje,
e a gente vai usar essa metodologia hoje aqui. Eu trouxe algumas palavras agora, tiradas de um processo, de uma fala do professor Lourenço, que é o diretor da Faculdade Teológica aqui de São Paulo, em Perdizes, e o título é chamado Observatório Batista, no Jornal Batista. E ele tem lá uma fala, e todo jornal ele escreve e fala alguma coisa. Eu tirei algumas partes. E o título que ele colocou aqui é O que está acontecendo com a educação na igreja. Esse jornal é do dia 7 de abril. E eu peguei 3 partes daquilo que ele falou. Se pensarmos que a prioridade está em apenas conquistar almas para a salvação, então ele colocou essa fala aqui. Esta visão apenas salvacionista resulta em fraqueza espiritual, experiencial e doutrinária para a vida daqueles que são salvos. Muitas das vezes nós estamos preocupados só em salvar almas. Então, por exemplo, é ótimo, é uma parte muito importante. Mas se todo culto que nós viéssemos aqui fosse apenas evangelístico e a gente se preocupasse só em falar que as pessoas precisam vir a Cristo e se entregar a Cristo, aí domingo que vem ela está aqui, ela ouve a mesma coisa para uma outra pessoa, no terceiro domingo ela está aqui, ela ouve a mesma coisa para uma outra pessoa, ela chega aqui, ela não vai aprender nada. Ela vai ouvir sempre as mesmas coisas. E é isso que o professor Lourenço está dizendo. Que é importante isso, mas tem igrejas que estão ficando só nisso. E fica só no leite materno, né? Como diz o apóstolo Paulo. Ele continua dizendo, com uma visão mais ampla da salvação, conseguiremos vê-la como um meio e não simplesmente como um fim em si mesmo. Agora quero perguntar, a salvação é um fim ou é um meio? Qual é o meio? Desculpa, não é qual é o meio, mas é um meio para quê? Para ter vida eterna, mas principalmente para um relacionamento com Deus. Sem a salvação, eu nunca mais vou poder ter um relacionamento com Deus. Nunca mais eu vou poder orar e buscar a Deus para qualquer coisa. Nunca mais eu vou poder esperar de Deus alguma coisa. E vai chegar, ainda estou sobre as misericórdias de Deus, mas vai chegar um tempo que nem isso eu não vou ter mais. Então, eu preciso lembrar que o meu relacionamento com Deus depende da salvação que Cristo oferece. Então, por causa disso, eu entendo muito bem o que ele coloca, que a salvação é muito importante, mas ela não é um fim. Quando a pessoa levantou a mão, acabou o meu problema, agora você pode voltar para a sua vida, você já levantou a mão, está tudo certo? Não, não acaba aí. Na verdade, aí começa. Não acaba. Então, a salvação é um meio para esse relacionamento com Deus. Mas muitas igrejas estão trabalhando como se isso fosse um fim. Bom, a pessoa já foi salva, está tudo certo, acabou o meu problema, acabou o problema dela também. Não é por aí. Numa outra matéria chamada Educação Teológica, Nosso Futuro Depende dela, o professor Lourenço coloca assim, teremos líderes qualificados quando os seminários adotarem uma pedagogia integral que objetive não apenas informar, mas formar e transformar seus alunos. É um jogo de palavras, mas muito interessante, que deve ser usado nas igrejas. E eu quero dizer que os nossos professores, nesse projeto que o Marcelo, como líder do Ministério de Ensino, está trazendo para nós, é não apenas de informar. A Bíblia ensina isso. Mas de formar, ou seja, aquele que está vindo, ele precisa ser formado nisso. E quem já está aqui precisa continuar sendo transformado. Então, novamente, nós vamos chegar naquele ponto. Pastor, mas estava tão bom, eu queria aquele sossego que estava antes. Mas os professores precisam trabalhar por informar, formar e transformar. Então vai incomodar você, vai mexer com a sua vida, com as coisas que você tem por segurança. Mas eu sempre vi assim. Bom, e isso está certo mesmo? Vamos fazer uma avaliação? Começa tudo de novo, como se você nunca tivesse visto aquilo. Talvez você chegue no mesmo lugar, talvez você chegue em outro lugar. Mas o mais importante é que você precisa ter segurança naquilo, precisa renovar o seu entendimento sobre essas coisas. Não será possível se não houver investimentos em biblioteca, em qualificação continuada da docência e equipe de funcionários. Ele está falando sobre o seminário, mas ele está falando de investimento, que é o que nós temos feito. Todo dia que você sai aqui, no hall tem uma mesa cheia de livros para você aprender. Esses livros não são cobrados nada. Você pega o livro, leva para casa, lê e devolve. Porque a igreja está interessada no seu crescimento.
Mas tem uma coisa, nós colocamos um objetivo, nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano, e muitas pessoas nem começaram. Então elas estão dizendo, mas pastor, tá bom assim, eu vou domingo, o senhor prega uma mensagem, eu pego aquele texto que o senhor pregou, ouvi, tá bom demais. Não tá bom, irmão. A igreja está investindo e você precisa investir também. Você nem precisa investir o seu dinheiro para comprar um livro. O livro já está aí e a Bíblia você já tem também. Só precisa investir o seu tempo. Mas precisa de investimento. E o professor continua dizendo assim, a grade curricular deve ser equilibrada entre a formação acadêmica, ministerial prática e pessoal. Ele está falando de seminário para formar pastores. Então ele diz que precisa ter a parte da formação, o conteúdo, as avaliações, trabalhos, tudo aquilo que os seminaristas têm que fazer, mas tem que ter a parte ministerial prática, ou seja, esse seminarista tem que estar numa igreja, trabalhando, ele tem que pregar, ele tem que visitar, ele tem que criar algumas atividades, dirigir programas na igreja, ele tem que se envolver com aquilo. E o último, pessoal. Ou seja, não adianta ele fazer tudo isso se ele não tem uma vida devocional, se ele também não ora, se ele não lê a Bíblia para ele. Então, são todas essas coisas que um seminário deve trabalhar. Então não adianta, irmão, se a gente vem para a igreja, se a gente está envolvido nas áreas da igreja, se a gente se envolve com trabalhos, com programas, com atividades da igreja, se também a nossa vida pessoal não está ligada, não tem uma atividade pessoal, de devocional, de relacionamento com Deus, de relacionamento com os irmãos, inclusive, né? Um outro ainda, da educação teológica, um retrato preocupante. O professor Lourenço coloca assim, provavelmente estamos sendo vítimas do pragmatismo presente na ideologia de nossos precursores, que acabaram reduzindo o cristianismo com apenas trabalho na igreja. Exatamente o que eu acabei de falar. Algumas pessoas vieram e começaram a sintetizar. Olha, se você quer ser salvo, levante a sua mão. Essa estratégia foi muito boa no começo, porque a pessoa levantava a mão, depois a pessoa continuava um discipulado, e a gente identificava as pessoas e fazia um grande trabalho para que ela realmente se convertesse, alcançasse Cristo e tivesse uma vida transformada. Mas parece que agora reduziu a isso. Levanta a sua mão, acabou a minha parte, ela já levantou a mão dela, a parte dela está garantida, a minha também. Mas a gente sabe que não é nada disso, isso não diz nada. E se eu apenas cumpri minha parte, mas eu ajudei. No dia que o pastor estava pregando lá, eu toquei, eu cantei, eu fiquei ali, fiz lá, fiz aquilo. Olha, a gente está bem fora do propósito de Deus se for desse jeito. Ele chama isso de vítimas do pragmatismo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu não sei nem mais por que eu faço. Eu acho que fazer é que é o certo, né? Ele continua dizendo, sofreremos mais enquanto não considerarmos a educação teológica como função estratégica que garantirá o nosso futuro. Então, ele está dizendo o seguinte, que enquanto nós não pararmos para continuar aprendendo e investirmos na aprendizagem, o nosso futuro está falido. Nós precisamos investir na aprendizagem. Tanto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, do pessoal da terceira idade, todos precisam aprender. Todos os dias. Então, esse investimento é importante. Ainda uma outra matéria, educação teológica, uma revolução estratégica. O professor Lourenço coloca assim, sobre as necessidades de mudanças em currículos e programas, os resultados começarão a ser sentidos em âmbito nacional somente daqui a cerca de 10 anos. E coloca, isso é educação. Se a gente começar a investir hoje em algo que nos incomode mais, que nos desafie mais, nós não estamos no âmbito nacional, o âmbito aqui é só na nossa igreja. Então vamos reduzir pela metade, eu estou chutando, né? Não sei, estou chutando. Talvez daqui a uns 5 anos a gente comece a perceber uma grande diferença. Mas a gente tem que começar hoje. Se a gente não começar hoje, não sei quando que a gente vai alcançar. Mais uma matéria interessante aqui, ó. Sugestões transformadoras da educação teológica em nosso país. Aumento de dilemas éticos. Tratar mais as questões dos dilemas éticos. A questão da terceira idade, quantas coisas eles estão se envolvendo, mas o país ainda, algumas áreas do país estão parados. Ignoram que a terceira idade está ativa e faz parte da sociedade. A questão da homoafetividade, como nós vamos tratar isso diante da Bíblia, diante de Deus, como igreja? Precisamos tratar esses assuntos. O ensino criativo em vez de domesticador é o ponto 2 aqui. O ensino domesticador é assim, ó, eu já falei que isso é assim, tá bom? E acabou.
Aí você fala, mas por quê? Não tem porquê, isso é assim, pronto. É assim que a gente fala para as crianças, né? E elas vão encher a gente de porquê, a gente fala, não interessa, é assim, eu falei que é assim, acabou. Isso é ensino domesticador. E ele está sugerindo que a gente trabalhe ensino criativo, que a gente trabalhe os porquês. A gente não tem resposta para tudo, mas vamos trabalhar por isso, né? O terceiro, na formação integral, ou seja, ele usa essas palavras-chave: o saber, o refletir, o fazer, o sentir, o conviver e o ser. Essas palavras precisam fazer parte dessa educação teológica, tanto no seminário quanto na igreja. Por último, eu coloquei uns versículos para a gente pensar. Coloquei assim o ensino dos apóstolos, um caminho bíblico para essa aprendizagem nossa aqui. Eu vou pedir que alguém leia esse primeiro versículo, 2 Timóteo 2:2. Quem pode ler bem alto aí, por favor? Veja a preocupação que Deus colocou para o apóstolo Paulo escrever para Coríntios. Vocês precisam ensinar outros, então peguem pessoas idôneas, porque há muitos descomprometidos. E se vocês ficam perdendo tempo com os descomprometidos, eles não passam para outros. Eles aprendem, mas não passam para outros. E Paulo está preocupado então que eles peguem pessoas idôneas, que aprendam e passem para outros. Então você já entendeu a nossa responsabilidade, né? É aprender, mas também passar para outros. Da nossa maneira. Um vai ser professor lá na frente, outro vai ser pregador, vai vir aqui, vai falar para todo mundo, o outro vai falar só com aquela pessoa que ele conhece, lá em casa, ou vizinho, no trabalho, cada um do seu jeito. Mas de alguma maneira eu vou transmitir aquilo. O segundo versículo, 1 Pedro 2:12, quem pode ler? Muito bem. Veja que ele está falando aqui que eu começo a aplicar o que eu aprendi de uma maneira tão intensa que as pessoas percebem, ainda que eles não gostem de nós e falem mal de nós, eles olham para a gente e começam a glorificar a Deus. Por quê? Porque eu nem tive a oportunidade de falar e ensinar, mas ele aprendeu só pelo que eu vivi. O terceiro versículo, Atos 5:42. Só um instantinho. Isso. Sandra, repete pra gente, por favor. É que a Sônia leu daqui à frente, ela leu baixinho. A Sandra lê lá atrás, todo mundo pode ouvir de novo, por favor. Não tem problema. Veja só, no templo e nas casas, ou seja, em todos os lugares, são as oportunidades que a gente tem de ensinar, seja na nossa casa, seja no templo, nos cultos familiares, no culto aqui no templo com todo mundo, é alguma coisa importante. A aprendizagem faz parte da nossa vida. A aprendizagem naquele sentido hebraico. Eu preciso aprender, preciso ensinar. Eu só ensino quando o outro aprende, eu só aprendo quando alguém está ensinando. Então vamos trabalhar por isso. Esse é um grande objetivo da nossa EBD, da nossa igreja, dos investimentos que estão sendo feitos. E eu espero que a gente possa aproveitar tudo isso, colocar na nossa vida e trabalhar bastante. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, muito obrigado aí. Sempre aprendendo aí. Falei que a palestra ia ser ilustre, né? Para um ilustre preleitor. Agora nós vamos para a última parte da nossa programação especial de café da manhã da EBD. Então a gente viu que lá no final, né, a aprendizagem exige uma resposta. De certa forma, a aprendizagem sempre exige uma resposta. Isso faz parte desse processo, né? Esse processo é contínuo. E a gente está querendo, eu vou pedir para projetar, a gente vai trabalhar só 2, 3 slides desses slides. Nós vamos rapidinho para não tomar mais tempo e para a gente ter essa resposta. Mas a gente está lançando um planejamento estratégico educacional para a Igreja Batista Ebenezer nesse momento.
isso já foi conversado com os líderes da igreja, isso já foi conversado com os professores, e a gente está fazendo esse lançamento. Ele está baseado no Plano Diretor de Educação Religiosa Batista do Brasil, da Convenção Batista Brasileira. Tem uma série de documentos que foram propostos nesse contexto. A gente pode avançar os slides. A ideia é mais ou menos aquela, que você tem um plano diretor, diretrizes, um plano educacional que a gente está querendo preparar, e tudo aquilo afetando o projeto pedagógico da igreja local. A gente quer que isso aconteça dentro do contexto da Ebenezer, e para isso temos como objetivo, né, que repensar a área educacional da igreja de modo que ela seja efetiva, abrangente, integrada e dinâmica. Reflete as opções e escolhas de caminhos e prioridades na formação de pessoas comprometidas em agir e transformar a sociedade em que vive, como está lá em Mateus 5, de 13 a 16, sermos sal da terra e luz do mundo. A ideia é que esse planejamento estratégico seja um instrumento para o desenvolvimento do Ministério de Ensino em consonância com o plano da igreja, seja construído coletivamente em constante reflexão, ação e transformação e reflexão, mostre a visão macro de que a área educacional da igreja pretende ou idealiza fazer, seus objetivos e metas estratégicas. A ideia é que a gente possa ter isso aqui. Esse relacionamento e atividades pedagógicas está relacionado, a atividades pedagógicas e funções administrativas dentro do âmbito da EBD. A ideia é mais ou menos essa, que a gente tem um plano estratégico educacional da igreja e tem uma visão estratégica e um plano de suporte estratégico. Na visão estratégica, a gente vai definir e vai ter valores, a visão do futuro, a missão nossa e os objetivos estratégicos bem definidos. E, do ponto de vista do plano de suporte estratégico, a gente vai ter estratégias, metas e planos de ação. E a gente vai precisar de gente para trabalhar essas estratégias, para trabalhar em cima dessas metas, e um responsável por cada plano de ação. Então, eu acredito que a quantidade de membros da Ebenezer, pastor, não vai ser suficiente para a gente fazendo tudo isso. Então, a gente vai ter que aumentar em número de gente também. Fica um desafio aí. Que a igreja vai ter que aumentar o número de gente para ter líderes para poder atuar e construir todo esse planejamento. Dentro desse contexto, como é que a gente vai fazer isso? E esse é meu último slide aqui. Vai ter uma primeira etapa, que é uma etapa de preparação. Vai ter uma, que é essa que a gente está começando hoje. Vai ter uma segunda etapa, que é de análise situacional, que vai fazer um cheque do que a gente tem hoje, como a gente tem hoje, o que está errado, como a gente pode melhorar, como vai melhorar, de que forma a gente... do que está acontecendo nesse momento. A gente tem uma série de formulários, uma série de coisas que vão acontecer aí, que os líderes da igreja vão ser convocados, e algumas pessoas vão ser convocadas para trabalhar em cima disso, e responder algumas coisas para a gente ter esse diagnóstico. Depois de um diagnóstico, a gente vai ter a definição da visão estratégica e do plano de suporte estratégico. Aqueles dois elementos que a gente falou, eles vão ser trabalhados para que a gente tenha um rumo, um norte muito bem definido a partir do diagnóstico que a gente fez. E aí, arregaçar as mangas, mais um pouquinho ainda, né? E a execução de tudo isso. E a partir do momento que a gente executar tudo isso, a gente vai fazer a quinta etapa, que é de acompanhamento e controle. E esse processo lá no final, se os irmãozinhos olharem, é contínuo. Isso vai acontecendo sempre. Esse é o lançamento do planejamento estratégico educacional para a Igreja Batista Ebenezer, que o Ministério do Ensino está querendo implantar. A gente já tem uma equipe interessada, dinâmica, muito afim de conseguir fazer isso. E a gente vai buscar da melhor forma fazer isso. E a gente conta com a colaboração e cooperação de cada um dos irmãos. Mas para a gente ter essa visão de futuro, hoje os irmãos vão ser convocados. São convocados nesses últimos 40 minutos, que a gente costuma ficar aqui até as 11h40, a fazer um brainstorm, que é o que o pastor tinha falado aí, que é essa explosão de ideias. Hoje é dia de explosão de ideias. Hoje é dia que os irmãos vão ter a liberdade de falar
e de colocar ideias e de explodir ideias em grupos menores. A gente vai estar em 8 grupos lá embaixo. A divisão do grupo, a gente vai sugerir uma divisão de grupo que não seja na classe, que a gente pode ter representante de todas as classes misturadas de todos os jeitos. A gente vai tentar fazer isso a partir do momento que a gente descer lá para o salão em L de novo. A gente vai ter a oportunidade de descer para o salão em L de novo. E no finalzinho da nossa atividade, do nosso Escola Dominical hoje, a gente vai ter a conclusão desse trabalho. A ideia não é criticar a ideia de alguém que falou alguma coisa. A ideia é explodir ideias. A ideia é coisas novas. Não tenha medo de ser inovador, né? Se eu fosse definir qual é o carro que eu quero, né? Fazer uma explosão de ideias de qual é o carro que eu gostaria de ter. Bom, é um 4x4 que seja grande o suficiente para levar a família, mas que tenha pneus de 18 a 20 polegadas, cujos diferenciais consigam trabalhar de tal forma que eles nunca vão quebrar, apesar de ser assim, né? Que o carro nunca pare na lama e que ele tenha guinchos automáticos que possam amarrar na árvore e puxar automaticamente, sem a gente fazer força e estourar tendinite, né? Se bem que a minha tendinite é mais por causa da quantidade de vitórias do Corinthians ano passado. Mas o que a gente vai querer fazer é explodir ideias, irmãos. Então, neste momento, nós vamos descer até o salão em L e nós vamos ter a oportunidade de trabalhar em pequenos grupos, de forma que a gente possa ter um momento de oração. Então, fiquem bem atentos ao que é que deve ser feito lá naqueles grupos. O irmãozinho vai pegar um número com os adolescentes que estão lá na porta, e o irmãozinho vai poder descer para a mesa do seu número. Isso é uma sugestão de divisão, tá? Fiquem à vontade, mas é uma sugestão. É só para a gente ter algum jeito de misturar. Esse foi o jeito que a gente encontrou de misturar. Se os irmãos não se sentirem à vontade com esse jeito, podem trabalhar de uma forma diferente, mas eu gostaria que ele fosse assim. E os irmãos vão ter meia hora para essa explosão de ideias. Então, um momento de oração, sugiro uns 5 minutos de oração, pedindo orientação de Deus para essa atividade, e depois nós teremos um brainstorm com essa explosão de ideias. Eu gostaria que os irmãos fossem o mais criativos possíveis. Não tenha medo de ser criativo, que o objetivo não é criticar nenhum irmão que falar lá. Cada grupo deve eleger um relator. Alguém que rapidamente possa trazer o que o grupo discutiu em linhas gerais. Ok? Rapidinho para o salão em L, então, e a gente vai fazer essa atividade. Sim, só nós temos mais tempo do esperado, mas